Senhor, amados irmãos, é com muita satisfação, com muita alegria que nós estamos mais uma vez diante de cada irmão para nós falarmos um pouco mais na nossa escola bíblica dominical. E nesta manhã trataremos de um assunto de suma importância para a igreja. Nosso tema de hoje o apóstolo Paulo nos traz um assunto muito interessante e que o tema de hoje é recomendação do apóstolo para a igreja viver em harmonia. Quando a igreja se tornou de fato igreja, ou seja, a comunidade, o grupo de irmãos que começou a formar a igreja, é natural que qualquer instituição, qualquer grupo, qualquer entidade, ela precisa de preceitos, precisa de regras, precisa de normas para que ela possa viver. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 12 a 15. Nós já estamos terminando, essa primeira carta do apóstolo, é um curso sequencial, e hoje nós estaremos lendo o capítulo 5, os versos 12 a 15, que diz assim: E rogando-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogando-vos também, irmãos, que admoesteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Olha, amados, o tema de hoje, ele é de suma importância para todos nós. Nós que estamos vivendo em pleno século XXI, ou seja, o início do terceiro milênio da chamada era cristã, ou seja, 2 séculos já se passaram e já estamos no início do terceiro século. E é importante, irmãos, notarmos que aquilo que Cristo Jesus implantou para a sua igreja, e quando ele disse para Pedro que estava implantando, instituindo a igreja, que ele estava fundando a igreja, ele disse para Pedro: olha, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, o maior poder após o poder de Deus é o poder das trevas. Mas esse poder não tem força, não tem poder para danificar, para prejudicar a igreja do Senhor. Mas é preciso alguns princípios para que essa igreja possa sobreviver, sobressair, e para que ela possa, de fato, persistir até a volta do Senhor. E a lição de hoje traz o tema recomendações para viver em harmonia. Mas, de fato, o que é harmonia? O que é harmonia? Tem aqui uma interpretação. É quando elementos diferentes e individuais se combinam, produzindo algo agradável e prazeroso. Ou seja, é uma combinação simultânea, no caso aqui, de sons, acordes, sincronizados em tudo.
A harmonia é algo tão importante na vida, na organização das entidades, do governo, de uma igreja, ou seja, é aquilo que leva os membros dessa instituição, ou entidade, o governo, viver com o mesmo propósito. Há regimentos, há regras, há estatutos e que é preciso ser cumprido. O que aconteceria numa orquestra sinfônica se não houvesse harmonia? Uma orquestra sinfônica, ela tem em média de 80 a 100 componentes, e que cada um toca possivelmente um instrumento diferente. Mas nas afinações desses instrumentos, para trazer uma agradável melodia, eles afinam, de acordo que a produção desses sons seja harmônicos. Ou seja, proporciona um som ou uma música agradável aos nossos ouvidos. Então, uma orquestra bem afinada, bem administrada, ela produz som agradável, uma música maravilhosa que agrada aos nossos ouvidos e à nossa alma. E se tratando de harmonia, imaginamos um governo sem harmonia, um governo autoritário, um governo que não cumpre os princípios, que não cumpre a Constituição, que não cumpre as regras, não cumpre as leis. Com certeza será um governo totalmente, seja qual outro for, seja qual esfera for, ela local, ela regional ou nacional ou até mundial, é preciso que esse governo tenha de fato harmonia dentro da sua gestão. Imagina uma empresa que não há harmonia entre a sua diretoria, a presidência, os diretores de departamentos, dos órgãos. Se não há harmonia, com certeza essa empresa está fadada ao fechamento. Ela será destruída por causa dos problemas. Imagine uma casa onde não há harmonia, onde não há nada de sincronização, ou seja, onde não tem um líder, onde não tem normas, regras e obediência. Essa casa, ela virá a ruir. Quando vier os vendavais, essa casa, ela cairá, ou seja, ela se desfará. E se tratando de igreja, se tratando de um povo chamado para andar com Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, a chamada primeira epístola, primeira carta à igreja de Tessalonicenses, ou de Tessalônica, foi mais ou menos no ano 50, 51 do primeiro século, quando o próprio Cristo havia implantado a igreja. E essa igreja era uma igreja ainda nova, que precisava de aprender muito. E durante os 4 capítulos anteriores, e parte também desse capítulo 5, Paulo havia doutrinado a igreja no sentido de aprender, de fato, qual foi a finalidade da vinda de Cristo Jesus aqui na Terra. Tanto é que na última aula nós vimos com relação à volta do Senhor Jesus, quando trouxe ânimo para a igreja, ânimo para os irmãos, coragem para que eles pudessem, de fato, saber qual era o caminho, qual era a finalidade de uma nova vida, qual era o objetivo de viver em Cristo, viver em harmonia na igreja. E agora, dessa feita, Paulo traz algumas recomendações para a igreja, como deveria ser o modelo dessa comunidade, como deveriam viver diante da sociedade. E ele recomenda que essa igreja deva viver em harmonia. Harmonia com os seus líderes, harmonia com uns com os outros. Aqui ele diz, verso 12: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e que
também vos admoestam, ou seja, que vos doutrinam, que vos ensinam, que dá a vocês ou que traz a vocês o alimento espiritual. Então, com relação a respeito aos líderes, conflito entre líderes e liderados sempre produzem problemas e prejuízos numa igreja local. Quando o apóstolo, juntamente com o seu grupo de companheiros, de apóstolos, de ministros, de pastores, fundaram essas igrejas na Ásia, e depois Paulo escreve também a essas igrejas para confortá-los, para animá-los, para ajudá-los, doutrinando. E agora Paulo fala que é necessário que tenha harmonia, que tenha paz, que tenha equilíbrio, que o Espírito Santo seja o que dirige, que guia essa igreja, tanto para a liderança quanto para os membros. É necessário que tenha paz entre a liderança e os liderados, que haja de fato harmonia nesse relacionamento entre líder, entre pastor, entre ministro, entre apóstolo e os seus discípulos, os seus aprendizes. E aqui diz o seguinte: o conflito entre líderes e liderados sempre produz problemas e prejuízos numa igreja local. As histórias bíblicas de conflitos, e as que conhecemos por meio de nossa experiência de hoje, são mais que suficientes para comprovar que os conselhos que vamos estudar precisam ser levados em conta. Então, os bons conselhos sempre vai e sempre ajudou e sempre vai ajudar as pessoas. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, mais ou menos nos anos 50 a 51, do primeiro século, é que Paulo ele já estava prestes a partir para a outra vida, mas a sua paixão, a sua vocação, o seu objetivo, o seu propósito era que a igreja se tornasse uma igreja estabilizada, uma igreja forte, uma igreja onde os que iriam pastorear, que iriam dirigir essas igrejas, também estivessem com as suas vidas prontas diante do Senhor. E ele fala da possibilidade de conflitos entre líderes e liderados, entre pastores, entre ministros, entre apóstolos e também os irmãos da igreja. Era uma igreja crescente, a igreja de Tessalônica, uma igreja que estava expandindo, mas que o povo ainda tinha algumas heresias, tinha alguns desestímulos, tinha facções, tinham grupos, que seguiam algumas outras pessoas e que às vezes deixava de lado aquilo que era doutrina, aquilo que era sagrado e seguindo outros caminhos. Então Paulo diz que isso gerava conflito. Aí ele diz aqui, olha, e eu rogo-vos, irmãos, que reconheça os que trabalham entre vós, ou seja, reconheça a vossa liderança, reconheça os vossos pastores, reconheça os vossos líderes e que presidem sobre vós, ou seja, aqueles que estão presidindo, que estão na frente de vocês, no Senhor, e que vos admoestam, ou seja, que vos ensinam, que lideram sobre vocês, que trazem para vocês a doutrina, que trazem para vocês o ensino, que trazem para vocês aquilo que de fato é o necessário para que haja o crescimento e o bem-estar da igreja. Por isso que se fala harmonia, por isso se fala a boa convivência entre os irmãos. Aí Paulo traz aqui algumas recomendações para a nossa aula de hoje. Ele diz, olha, e rogamos-vos, irmãos, ou seja, acatamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Aí Paulo diz, olha, o sentido é o de ter consideração por alguém. O que Paulo está pedindo é respeito para com aqueles que lideram a igreja, para aqueles que estão na frente do trabalho e, portanto, demonstram o devido respeito para que essa igreja possa caminhar bem.
E diz o seguinte, olha, e os tenhais com amor. A melhor maneira de respeitar um líder é submeter-se à sua direção. Se esse líder é seu líder, você, todos nós, somos liderados e somos seus seguidores. É preciso que haja, de fato, submissão a Ele. É Ele quem vai trazer de Deus para nós ao ensino sadio, trazer para nós a palavra que vem de Deus, que o Espírito Santo use Ele para que possa trazer para nós orientações, para que possamos seguir ou prosseguir no caminho verdadeiro. Aí diz que a melhor maneira de respeitar um líder é submeter-se à sua direção. Aí Paulo enfatiza que esse respeito deve ser mostrado de forma abundante, em máxima consideração. Considerar os nossos líderes, considerar os nossos pastores, considerar os nossos ministros, aquele que ensina, aquele que está sempre à frente do trabalho. Aí diz, olha, viver em paz uns com os outros. Que ele diz no verso 13, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Paz é algo fundamental na mente e no coração e no relacionamento dessa instituição, seja ela qual for, e aqui em se tratando da igreja. É preciso que haja paz. O mundo atualmente está vivendo em um conflito muito grande por causa de problemas econômicos, problemas políticos, problema com relação à economia e principalmente chamado problema de uma pestilência chamada coronavírus. O mundo inteiro está sendo abalado por esse grande problema. Mas é preciso que haja paz, que haja sensibilidade para que os governantes possam trabalhar da melhor maneira possível. A sociedade está apavorada, está em situação de tormento em função desse problema grave e que até agora não se sabe a saída a não ser Deus, que é a nossa saída, que é a nossa solução. Portanto, viver em paz uns com os outros, essa recomendação é uma espécie de resultado natural. Quando se vive os dois primeiros conselhos, isto é, quando há respeito e amor para com os líderes, a comunidade viverá em paz. O mundo, no sentido de governo, cria entidades, cria instituição, cria um sistema para promover a paz, para promover a felicidade, mas infelizmente até hoje não consegue. Existe um organismo chamado Organização Mundial de Saúde, que é para direcionar, para governar o sistema de saúde mundial e que não consegue, ainda não conseguiu, criar um instrumento, criar algo que possa combater esse mal, que possa combater essa praga, que possa combater isso que tem trazido tantos problemas e mortes para a sociedade. E quando não há saúde, quando não há equilíbrio, aí não tem paz. O povo vive uma vida de desespero. A gente percebe nos grandes centros o quanto que a sociedade está conturbada. E infelizmente tem chegado às pequenas sociedades, às pequenas cidades, pequenos vilarejos, e a situação está tão desastrosa. Mas acreditamos plenamente que se houver harmonia, se houver a combinação entre as pessoas, se houver respeito,
entre líder e liderados, seja no sentido físico e espiritual, no sentido político, no sentido religioso, a coisa prosseguirá. Aí Paulo também fala, e o escritor traz para nós mais um princípio: aqueles que presidem no Senhor, né? Aqueles que presidem no Senhor. Ou seja, é necessário, irmãos, que a gente tenha respeito. Dizem que presidir tem dois significados. O primeiro é exercer autoridade e direção. Naturalmente, quem preside, ele é a maior autoridade dessa organização, dessa instituição, entidade, ou igreja, no caso. O maior líder, ele precisa ser respeitado, ele precisa ter autoridade para ter uma boa direção. E o segundo é demonstrar zelo e atenção, né? E que precisa ser recíproco. Tanto esse líder precisa mostrar zelo, quanto nós também precisamos ter atenção com relação a essa situação. Quando esse líder, ele também admoesta, e admoestar e advertir alguém que está desviando, admoestação, admoestar e advertir alguém que está se desviando ou está prestes a fazer. Isso será feito mediante palavras de advertências e atitude do líder que possa dar correção aos que estão errados. Então, advertir, ou admoestar, melhor dizendo, é atribuição de líder. Quer dizer, não permitir, através dos conselhos, que esse seguidor siga pelo caminho errado. Ou seja, ele precisa ser corrigido para que ele possa também andar no caminho certo. E quando a igreja ela segue o seu líder, e esse líder no Senhor, a igreja ela vai bem. A igreja ela tende a estar em harmonia, ela tende a ser confortada, consolada, ela tende a crescer, viver uma igreja com menos problemas e viver uma igreja crescente, onde todo mundo ama de verdade. Jesus Cristo, quando ele estava prestes já a partir, que ele dava os conselhos e instruções para os seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, Jesus ele veio para nos salvar. A Bíblia, a história bíblica é que Jesus Cristo veio, ele cumpriu o seu papel como enviado de Deus, e ele nasceu, cresceu, ministrou, ele fundou a igreja e ele também morreu. Só que a história de Cristo é diferente dos demais. Ele ressurgiu, ou ele ressuscitou, e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Porém, antes de morrer, e que ele já havia estado com os seus discípulos durante um bom tempo, 3 anos e alguns meses, e já no findar desses 3 anos e alguns meses, ele sabia que ele estava prestes a partir para o Pai, e que eles iriam pegá-lo, prendê-lo, questionar, indagá-lo, condená-lo e levá-lo à morte e morte de cruz. Ele sabia disso. Porém, ele procura animar os seus seguidores, os seus discípulos, e ele lhe dá a eles as últimas instruções, dizendo: olha, o novo mandamento, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele fala o amor tão grande ao ponto de dar a sua própria vida pelos filhos, ou pela igreja, ou pelos irmãos. Então ele deu a sua vida. E o amor é o fator
qualificador. É o amor, podemos ter todos os dons, a igreja pode profetizar, pode falar em língua, pode curar, pode ter ciência, tudo, mas o amor, ele é a coisa principal na vida da igreja. Se não tiver amor, pode dar a sua vida, pode fazer tudo, mas se não tiver amor, nada disso vai adiantar. Ou seja, o amor que Cristo nos ensinou, que Cristo nos instruiu, é o chamado amor entre Deus e a humanidade. E esse amor é o fator que qualifica a igreja crescer, a igreja desenvolver, a igreja ir avante. Em se tratando de líder, de liderados, é preciso que haja de fato harmonia, de fato haja considerações, que haja de fato paz, para que possa o trabalho crescer e vida seja alcançada. O ponto 2 diz que é dever de todos, toda a igreja ela é composta de pessoas, composta de gente, membros, né? E interessante é que a Bíblia nos ensina que esses membros dessa igreja ou dessa comunidade, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua finalidade, a sua função. Eu estava observando nesse momento de pandemia, é o que se mais fala hoje, nós temos todos os membros do corpo são importantes, todos têm o mesmo valor. Como todo crente, todo irmão na fé, tem o mesmo valor para Deus, para a igreja, para o ministério. Nenhum membro pode dizer, eu não tenho valor, eu não tenho finalidade para o corpo, né? Ou para essa organização. Está observando o membro chamado orelha. Cada ser humano tem a sua. Para preservar a boca, o nariz, de absorver o vírus do corona, usa-se a máscara. E a máscara, o suporte dela é a orelha. Talvez a orelha é um dos membros que muita gente critica, diz, olha, não é tão bela, não é tão atrativa, mas podemos perceber nesse momento que a orelha tem uma finalidade espetacular. É ela que dá o suporte para a boca, para as narinas, né? Ou seja, é ela que dá força, é ela que protege esses dois membros de contrair esse vírus. E assim por diante, todos os membros têm o seu dever e têm a sua finalidade diante do corpo de Cristo. E aqui diz o dever de todos os irmãos para que a igreja viva de fato em harmonia. Verso 14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo e sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Aqui diz o seguinte, olha, após ter escrito sobre o relacionamento entre líderes e liderados, Paulo agora fala aos membros da igreja de Tessalônica e passa a aconselhar essa comunidade sobre o modo de tratar as pessoas com problemas e necessidades espirituais. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo também 12, nos fala de algo muito interessante. A igreja, a comunidade ou as comunidades onde se vive esse povo esperançoso de uma nova vida, esse povo esperançoso e que acredita na vida espiritual, celestial, vida após aqui na terra, precisa ter de fato uma vida que agrade a Deus, uma vida que satisfaz o coração de Deus.
Foi para isso que Jesus veio, para mudar vidas, para transformar vidas. Um novo nascimento, uma vida que de fato comove o coração de Deus. Aí Paulo fala no capítulo 12, a partir do verso 9, o seguinte: olha, o amor seja não fingido. Isso é norma dentro da cristandade, dentro dos cristãos, que o amor seja verdadeiro. O amor, nós não podemos amar um amor falso, um amor de inverdade, mas que o amor seja verdadeiro, não fingido, né? Não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Isso faz parte da nossa convivência, isso faz parte do nosso bem-estar. Aí ele diz, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando a igreja estava começando, e aqui era mais ou menos lá pela metade do século I, e que já tinha um grupo grande de irmãos, a igreja estava avançando, para que ela pudesse de fato desenvolver, crescer, era necessário que ela tivesse de fato, assim, o que deveria prevalecer, deveria ser o amor. Porque quando se ama, a Bíblia diz que quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não cobiça, quem ama não prostitui, quem ama não deseja o mal do próximo. Por isso é que Paulo fala sobre esse amor. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal e preferindo vos honrar uns aos outros. Aí ele diz, olha, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Como falamos um pouco antes, o amor no seio dessa igreja ou dessa comunidade é o fator qualificador, é o fator que qualifica as pessoas ao bem-estar da comunidade, que ama, que ajuda, que visita e que interfere na vida dos irmãos para o melhor. A Bíblia traz tanto deveres do nosso exercício na fé, a hospitalidade, receber o irmão da sua casa, dar a quem tem necessidade, a quem tem fome, a quem tem sede, auxiliar essas pessoas nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Então a gente precisa usar e fazer com que o exercício do amor possa acontecer no meio da igreja. Aí diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com o santo as suas necessidades e seguir a hospitalidade. Então, o apóstolo sempre ensinou a igreja o melhor comportamento para que essa igreja pudesse, de fato, crescer e crescer bem. Aqui, alguém disse que a insubmissão gera rebelião. E a rebelião, ela gera maldição. E a palavra grega para insubmissão aqui é atactus, de onde vem a palavra tática, que é um termo militar usado para descrever a arte de organizar tropas durante a guerra. No caso, insubmisso é aquele que está fora de sintonia ou alinhamento na fileira da marcha para a batalha. Ou seja, os insubmissos, bem provável que causarão transtornos, causarão prejuízo nessa caminhada da igreja, atraso, né? Por exemplo, uma igreja que ela vive em descontrole, vive com problemas de diversas sortes, essa igreja dificilmente vai conseguir ganhar vidas, porque não é uma igreja, não é um povo exemplar. As pessoas até poderão ir ouvir a igreja, mas ela não se sentirá bem, porque o lugar não é confortável. Uma igreja onde impera a inveja, impera a ira, a revolta, o egoísmo, é uma igreja que não tem harmonia. Uma igreja que o povo não vive em felicidade, ou seja, o amor
ali não está sendo ativo ou exercido. Consolar os desanimados. No verso 14, quando o apóstolo, verso 14 do mesmo da leitura que nós fizemos, diz o seguinte: olha, rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, consolar o desanimado, o sentido literal ou seja, o sentido literal de desanimado é de alguém com pouca alma, pouca vontade, significa abatido, preocupado ou triste. Então é dever da igreja consolar esse desanimado, dizendo que Cristo está pronto a nos ajudar, que o Espírito Santo está pronto a consolar, a confortar, a ajudar e reanimar as nossas forças. Aí diz, olha, e reanimar uns aos outros, tanto uns para com os outros, porque a igreja precisa viver em harmonia. E é essa harmonia que habilita o crescimento da igreja. É ele que com certeza satisfaz e com certeza entusiasma a igreja a caminhar. A igreja do primeiro século, ela era estimulada pela fé dos apóstolos, pela fé dos discípulos, pela fé dos primeiros irmãos, aqueles que de fato tinham, quando a gente lê o livro do Atos dos Apóstolos e também as cartas paulinas, a motivação que esses líderes e também os demais irmãos passavam uns para os outros, fortalecendo, animando, ajudando cada um a continuar essa caminhada. Paulo diz lá em Romanos o seguinte, olha, palavra de entusiasmo, diz, olha, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabemos que esses irmãos passavam por problemas difíceis, passavam privações, eram perseguidos, às vezes presos, às vezes mortos, porém, a Bíblia diz que nenhuma condenação havia para esses. Por mais que houvesse as perseguições, condenações, mas Paulo falava no sentido espiritual, que aquele que crê realmente no Senhor, que vive a sua vida em harmonia com as regras do estatuto, com aquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, vive uma vida de harmonia, uma vida que agrada a Deus. Aqui ele fala sobre amparar os fracos, ou os do caminho. A fraqueza aqui pode ser conotada espiritual ou moral. Quando se fala em amparar os fracos, é porque de fato quem tem condições precisa ajudar aquele que não tem condição. E a igreja, ela foi formada na sua maioria por pessoas de pequenas condições econômicas, financeiras e até mesmo moral e espiritual aqui na terra. Jesus disse, olha, que ele veio para os enfermos, para os doentes, para os fracos, para os pecadores. Na realidade, todo esse contexto nos mostra que toda a humanidade precisava de Cristo Jesus. Porém, quando o homem ele está investido de recursos econômicos, de poder, de autoridade, ele acha ou entende que não há tanta necessidade de Deus. Porém, quando a pessoa está totalmente desesperada, sem força, sem recursos, sem caminho, sem condições, aí resta para ele Deus. E é onde ele busca desesperadamente pela pessoa do nosso Deus. E ao buscar, ele encontra Deus. Ele encontra o Senhor. E aí que diz, olha, precisamos amparar os fracos, seja fraco na fé, economicamente,
é preciso que a igreja, os irmãos que estão firmes na fé, estejam prontos a ajudar. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Paciente, ser longânimo para com todos. A longanimidade, ela é descrita na Bíblia como um atributo de Deus. Deus é longânimo. O termo quer dizer literalmente grande de rosto ou lento para a ira. Deus é muito paciente e por causa disso somos chamados também a imitá-lo. Deus, na sua soberania, na sua eternidade, Deus é longânimo. E nós também precisamos manter, né, esse atributo. Como filhos de Deus, precisamos também ser longânimos para que a gente possa ter condições de viver bem com os nossos irmãos. Evitar retribuir mal por mal. O verso 15, olha, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros e para com todos. Jesus Cristo volta a lembrar aqui, lá no capítulo 15 do Evangelho de São João, verso 10 até o 15, diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aos Romanos o apóstolo escreve: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E alguém disse que os preceitos éticos das cartas ou das epístolas paulinas vibram com o eco dos ensinos de Jesus. Nosso Senhor ensinou sobre os assuntos, principalmente no livro de Mateus, capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, quando diz que temos que perdoar, temos que seguir a nossa vida. Ao invés de querer pagar o mal com o mal, eu devo pagar o mal com o bem. Que mérito há se eu amar somente os que me amam? Que mérito há de eu desejar estar somente com os que querem estar comigo? Que mérito há se eu fazer o bem somente àquele que me faz bem? Dar somente àquele que também me dá? Favorecer somente aquele que me favorece? Então é necessário ir além disso. Jesus mostrou esse fator. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. Ou seja, na realidade, a humanidade havia se tornado inimiga de Deus. Pelo seu descontrole, pelos seus pecados, pelo seu mau andar, pelas suas desobediências. Mas Jesus amou esse povo a si mesmo. Ou seja, o que a humanidade merecia seria ser fulminada, ser condenada de fato à morte e à morte eterna. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, o Filho amado chamado Jesus, para resgatar essa humanidade. E aí, o próprio Jesus diz: olha, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E ao amar, nós não vamos maltratar as pessoas, nós não vamos dificultar o caminhar dessas pessoas. Vamos abrir o texto lá em Mateus, quando o apóstolo fala, quando o próprio Jesus fala nas bem-aventuranças, que é algo extremamente importante para as nossas vidas. Ele diz o seguinte: olha, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta,
larga-te também a capa. E se quiser te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que estais nos céus. Aleluia. Então é isso que o texto tem para nós, que a Bíblia tem para nós, né? Evitar retribuir mal por mal, mas agradar a Deus através das nossas vidas. Evitar que alguém retribua a outro. E é bom notar o conselho de Paulo, né? Se refere a agir para que alguém não faça isso. É uma dupla responsabilidade, ou seja, não é apenas viver o mandamento, mas também trabalhar para que os outros o pratiquem. Em outras palavras, não incentivem a vingança. Seguir sempre em paz. O verbo seguir sempre também pode ser traduzido por perseguir ou procurar diligentemente. Seguir o bem é procurar sempre o que é bom, agradável, amável, excelente. Então a igreja, para finalizar, ela viver o seu momento de vida aqui na terra, a igreja precisa viver em harmonia. Paz entre os pastores e o rebanho, paz entre irmãos e irmãos, paz entre toda essa comunidade, para que de fato ela possa prosseguir. Jesus Cristo diz que nós somos a luz do mundo, né? Cada um de nós, aqueles que vivemos em uma vida que agrada a Deus, nós somos a luz do mundo. E essa luz é que consegue atrair a atenção e também o desejo daqueles que ainda não são luzes. Mas ao passo em que nós iluminamos o caminho deles, brilhamos a luz de Cristo, e isso converte as pessoas também ao Senhor Jesus. E a igreja precisa viver nesse momento harmonia, viver esse momento de paz, esse momento que traz satisfação para Deus e para a liderança. Momentos que de fato faz com que possamos viver uma vida que produza resultado para Deus, dando frutos para o reino de Deus. Quero agradecer cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo, agradecer o nosso amado irmão Tiago, que é o produtor dessas transmissões da imagem, agradecer a diretoria da Escola Bíblica Dominical, porque tem trabalhado no sentido de não deixar que aconteça, nosso amado pastor Luiz Poziel, pela sua liderança, que Deus continue abençoando ele, a sua amada esposa, a família, o ministério deles, né? Que Deus dê graça, saúde e muita força para prosseguir. Que Deus abençoe cada um. Eu quero nesse momento orar para encerrarmos essa lição de hoje. Bendito e eterno Deus, bendito e eterno Pai. Mais uma vez, Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos de todo o nosso coração, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para com cada um de nós. Ó Deus, que a tua igreja viva de fato em harmonia, considerando uns aos outros, amando uns aos outros, amando a nossa liderança, respeitando e sendo submissa a ela. E que essa liderança também, ó Deus, esteja de fato ensinando essa igreja a caminhar o caminho que leva ao Senhor. Meu Deus, também rogo ao Senhor a bênção e a proteção para as nossas vidas, Senhor. Estamos diante de situação adversa, saúde, problema
pestilência, mas que a tua graça, que o grande amor a Deus esteja falando em cada vida, cuidando, curando, libertando e protegendo. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te bendizemos de todo o nosso coração. Amém. E Deus abençoe cada um. Até a próxima, em nome de Jesus.